Olá, tudo bem com você? Eu sou Elis Barroso, estamos em mais um Momento Literário e hoje nós estamos aqui para falar de Ana Karenina, de Leon Tolstói. E olha, se você é homem, fica aqui comigo, porque essa conversa também é para você. Aliás, principalmente para você. E já começo perguntando: por que a gente lê os clássicos? Por que pegar um livrão do século XIX, cheio de nomes russos, numa sociedade tão distante da nossa? Aí eu te digo, porque os clássicos, na verdade, eles não falam do passado. Eles falam da gente. E falam de quem a gente é. Falam dos nossos dilemas, dos nossos erros, dos erros que a gente parou de cometer, dos erros que a gente comete, daqueles que a gente continua cometendo no dia a dia. E olha, deixa eu te contar, esse livro, ele me pegou muito mais do que eu esperava. Eu queria ler, mas achava que seria aquela leitura densa, difícil, como eu falei antes, né? Cheio de nomes complicados. Aquela ideia que muitas vezes a gente fica na cabeça de que são os clássicos. Mas foi muito diferente do que eu pensei. Quando a gente começa a ler Ana Karenina, a gente não consegue parar. É aquele tipo de leitura que te envolve, que te engole, que te puxa para dentro dos salões de Moscou, para as conversas, para os conflitos, para os silêncios, para os olhares. E aí você se vê ali, no meio daquilo tudo, querendo saber o que vai acontecer. E o mais louco de tudo é perceber que uma história do século XIX é completamente atual. Porque, no fim das contas, a natureza humana não mudou assim. Aliás, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Clube de Literatura Clássica, que é quem publicou essa edição maravilhosa. E que trabalho, viu? Se você, assim como eu, acredita que os clássicos precisam ser lidos, precisam estar mais perto das pessoas, sem aquele peso, sem aquele ranço de livro difícil, de livro chato, esse clube faz exatamente isso. Eles resgatam essas obras com muito cuidado, com edições lindas, acessíveis e ainda criam projetos de leituras de clássicos de uma forma leve e coletiva. E olha, ler clássico é uma coisa, você ler sozinho, mas você ler em coletividade, ler dentro de um clube, sabendo que tem um monte de gente no mesmo processo, refletindo, debatendo, se desconstruindo, é uma outra experiência. É muito mais potente, muito mais rica, é completamente revolucionário. Então fica aqui o meu convite. Apoiem iniciativas como o Clube de Literatura Clássica, porque eles não estão vendendo livros, eles estão criando pontes entre leitores
e obras que muitas das vezes parecem tão distantes. Eles estão democratizando o acesso a uma literatura de qualidade. E isso faz toda a diferença no mundo. E agora, voltando para Ana Karenina, esse é um livro que é um espelho colocado à nossa frente. E dependendo de quem você é, essa leitura, esse espelho, ele pode se tornar desconfortável. E é para ser. Porque me diz uma coisa, homem que está me ouvindo, quantas vezes na vida você viu um cara trair, largar, escolher e ser chamado de livre, de sedutor, de apaixonado? E quantas vezes você viu uma mulher fazer o mesmo e ser chamada de imoral, irresponsável, destruidora de lares ou coisa bem pior? Pois é, tá tudo aqui, no livro escrito no século XIX e, infelizmente, ainda muito vivo no século XXI. E sim, a história gira em torno de Ana, uma mulher que é casada, mãe, uma família aparentemente perfeita aos olhos da sociedade. E aí? O que acontece quando uma mulher escolhe o amor, o desejo, escolhe a própria liberdade, acima de todas as expectativas que colocaram sobre ela? A resposta é simples: ela paga. E paga caro, enquanto o homem segue. E aqui eu quero te perguntar: você já se perguntou quantas vezes a sua liberdade custou a prisão de uma mulher? Porque a sociedade que levanta o cara que trai e o trata como um garanhão é a mesma que destrói a mulher que ousa fazer o mesmo. A mesma que ensina para as mulheres que amor é sacrifício. E para os homens que amor é escolha. E olha, não pense que Ana Karenina é um livro apenas de drama e de traição. Esse é um livro sobre hipocrisia, sobre a sociedade, como se construir um mundo onde os homens podem errar, podem escolher e podem ir embora a hora que quiserem. E tudo está bem. Mas quando é uma mulher que faz isso, ela carrega uma sentença. O Vronsky, por exemplo, é o boy da história. Aquele cara sedutor, apaixonante, até que percebe que o amor, quando não é escondido, ele vem com responsabilidades. E aí, meu amigo, começa a pesar. Quantos Vronskys você conhece? Aquele cara que só ama enquanto é fácil, enquanto é aventura. Mas na hora que vira realidade, ele começa a sumir, começa a se afastar. E tem o Karenin, aquele marido que parece que é perfeito e que está mais preocupado com o que os outros vão pensar. Aliás, você já parou para pensar quantos homens ainda são assim? Quantos ainda são preocupados com a aparência do casamento, mas não com o amor dentro dele? E tem o Living. O Living talvez seja o único dessa história que tenta ser verdadeiro, que tenta olhar para dentro.
que vive uma crise existencial enorme, tentando se entender, tentando entender seu papel no mundo, seus privilégios, suas angústias. E aí eu te pergunto, você está disposto a ser livre? Porque ser livre não é fácil. É sobre olhar para si, desconstruir o que não quer ser mais, aquilo de que já não gosta, é repensar. O livro inteiro é sobre esse papel da sociedade que define o lugar da mulher. O livro inteiro é um retrato de uma sociedade construída por homens e como essa sociedade organizada somente por eles define qual é o papel da mulher. E, principalmente, o que acontece quando ela sai desse lugar. Ela deixa de ser vista como esposa, como mãe, como mulher e passa a ser vista como um problema, uma ameaça, um erro. E vocês, homens, estão prontos para olhar para isso? Para entender que o amor para vocês sempre foi liberdade, mas que para nós mulheres, historicamente, ele vem cheio de dor, de culpa, cheio de condições, de medo. Vocês estão prontos para entender que o que vocês chamam de amor, para a gente, sempre veio junto de uma renúncia? Por isso eu digo, leiam os clássicos, leiam Ana Karenina, porque os clássicos não são velharia, não são passado morto. Eles são espelhos, eles mostram sem filtro quem nós somos em sociedade. E sabe por que eles continuam vivos? Porque muita coisa ainda não mudou. A leitura dos clássicos é necessária, é urgente. Eles não estão aqui para serem idolatrados. Eles estão aqui para serem lidos, questionados, revisitados. E se eles ainda incomodam, é porque a ferida que eles mostram ainda está aberta. Então, homens, a pergunta que eu deixo para vocês é: vocês estão prontos para sair desse papel confortável de quem sempre pôde escolher, enquanto a gente só podia obedecer? Se ficou desconfortável, ótimo! O desconforto é um bom ponto de partida. E se quiser continuar essa conversa, me encontra aqui nos comentários. Bora pensar juntos, bora desconstruir, porque o mundo precisa e a gente também. Um grande beijo e até a próxima resenha.